cruzando uma linha. Fortaleza Dourada, ao sul de Wheaton. Eles se reuniram 1 hora ao sul da fortaleza, mas levou 3 horas para o exército ser completamente reagrupado em suas companhias e batalhões. Neia assistiu à visão gloriosa de cima de seu cavalo morto-vivo. Você acha que alguém ficou para trás? Ela perguntou baixinho, então olhou para a esquerda surpresa. Scanna não estava lá, certo. Neia sussurrou para si mesma, e mordeu a língua. A raiva consigo mesma estava crescendo em seu peito. Como diabos eu pude dizer isso para minha esposa? O que diabos eu estava pensando? Ela se repreendeu enquanto observava as fileiras se formarem. Então cavalgou até ela, e acalmou o cavalo para ficar ao lado do dela, General Barajá. Ele disse formalmente, e inclinou a cabeça para ela. Neia olhou para ele, seus olhos de repente gentis, e um tanto abatidos para combinar com seu tom simpático. Vice-comandante então, ou, devo dizer general então agora? Ouvi sobre o falecimento de Gustave. Sinto muito que você tenha suportado essa perda, ele era um bom homem, e morreu como um herói. Dificilmente, general, quando você tem apenas algumas centenas de sobreviventes, eu ficaria feliz em continuar como um dos seus vice-comandantes. Deixe Gustave ficar com o título em vez disso. E, a propósito, obrigado pela sua simpatia, ele era um bom amigo. Você o conhecia muito bem, antes de tudo isso, quero dizer. Ele disse de passagem, desviando o olhar por um momento enquanto pensava em seu tempo com o paladino. Sim, ele foi o único paladino a falar por mim, o único a reconhecer minhas contribuições, o único entre todos os meus chamados camaradas a se importar se eu vivesse ou morresse. Ele era um superior, mas ele também era um amigo. Se ele tivesse sobrevivido à guerra, eu teria implorado de joelhos ao pai para mostrar-lhe alguma clemência por sua parte no que Remédios acabou fazendo. Os dedos de Neia ficaram tensos por um momento, e ela esfregou o rosto na manga, enxugando as lágrimas antes que elas pudessem se formar. Ele foi o primeiro amigo humano que eu tive, ele fará muita falta nos anos que virão, mas antes disso, há mais uma coisa que precisa ser feita. Então disse, sua voz indo de triste para dura como aço. Ele deve ser vingado. Neia adivinhou com uma voz que combinava com a de Intan. Sim, há um preço de sangue a ser pago. Intan disse, expondo suas presas de vampiro com seus olhos vermelhos brilhando à luz do dia. Então vamos fazer isso juntos. Neia disse, e estendeu o braço. Intan agarrou o antebraço dela enquanto ela agarrava o dele. Ele apertou com força, e para sua surpresa, a filha do não-vivo nem sequer vacilou com sua força de vampiro. Ele sentiu a pressão dela, aperto descendo sozinho, e observou enquanto a escuridão começou a encher seus olhos. Com orgulho, posso pedir o direito do primeiro ataque, supondo que eles não se rendam? Então perguntou quando o aperto mútuo se desfez. Você ganhou. Neia disse bruscamente. É seu. Obrigado, general. Então disse sinceramente como Laquius, CZ, e finalmente, muito mais tarde do que deveria ter tomado posição, Scanna. A marcha para a Fortaleza Dourada foi ruidosa, as unidades gritavam a cadência com orgulho, cheias de confiança e vigor nos seus passos. Guerra! Guerra! É para isso que viemos. Sangue! Sangue! Queremos mais! Sangue! Sangue! Embaldes pela contagem. E tudo o que queremos é mais, mais, mais. Eles se convenceram com um espírito tão avassalador que a fortaleza sabia que eles estavam vindo pelo trovão no ar, que era a voz de uma única coisa viva, o seguidor mais fanático do exército do rei feiticeiro. O Liao sempre se considerou um homem corajoso, mas era fácil ser corajoso atrás de muros de pedra, ou pelo menos foi o que ele disse muitas vezes aos novos recrutas. Mas quando o estrondo de milhares de vozes e passos batendo forte atingiu sua posição no topo do muro, suas dúvidas sobre essa expressão começaram a crescer. Gradualmente, o exército que avançava apareceu. Ele viu a bandeira preta e vermelha da Justiça Negra, a bandeira de Neia Baraja, e por pouco evitou se mijar. Seus camaradas ficaram paralisados em estado de choque. O que ela está fazendo aqui? Ele gritou com uma voz que parecia mais um guincho. Ele deu as costas ao avanço e voltou para a fortaleza. Temos um ataque. Posições de batalha. Posições de batalha. É o arauto. O demônio. Vá para suas posições. Ele gritou, e isso tirou os outros do estupor. Os sinos tocaram para alarmar toda a instalação,
e a quietude pacífica foi completamente quebrada. As armaduras batiam enquanto milhares e milhares de soldados corriam como loucos. Ulial olhou para baixo e observou-os correr enquanto a cadência de gritos dos adoradores mortos-vivos sedentos de sangue se aproximava, e ficava mais alta. Enquanto Ulial observava o modo como os seus corriam, ele se lembrou de sua infância, chutando um formigueiro, e observando como as pequenas coisas corriam loucamente. Ele achou engraçado na época. Ele não sentia vontade de rir agora. A cor desapareceu de seu rosto, e aqueles cujos rostos ele podia ver estavam gravados com o mesmo terror que ele sentia. Ele pensou nas histórias que haviam sido espalhadas entre eles. Neia Baraja se banha no sangue dos adoradores dos seis. Ela mergulha o pão em um caldo de sangue humano durante o jantar. As histórias espalhadas ficavam cada vez piores a cada narrativa, junto com exortações para ser corajoso para proteger a teocracia do terror que a acompanhava. O corpo de Ulial tremia contra sua vontade, mas bem treinado, ele sacou o arco, e como seus camaradas que estavam alinhados nas paredes, preparou-se para a ação. O portão estava se fechando, e barreiras estavam sendo colocadas contra ele para evitar que fosse derrubado facilmente. Ele estava respirando forte e rápido, seu peito subia e descia enquanto seu coração quase saltava para sua garganta. Seus olhos azuis estavam nublados de medo. Ele tinha certeza de que outros estavam sentindo o mesmo que ele. A bandeira do pesadelo tremulava ao vento com uma nobreza horripilante. Ele se virou e olhou para as bandeiras da teocracia Slane. Elas não tremulavam nem um pouco. Elas jaziam frouxas ao longo dos postes em que estavam sentadas, como se já estivessem se curvando em submissão ao arauto do novo Deus sombrio que estava surgindo no norte, oeste e leste. Você deve estar brincando comigo. Ulial disse enquanto descansava uma mão nas ameias de sua fortaleza. O quê? Um soldado ao lado dele perguntou, mal olhando para ele enquanto observava o exército avançando em passo de igualdade. Eles encantaram seus malditos estandartes para voarem mesmo quando não há vento. Ulial disse, e agarrou sua própria barba castanha espessa, e puxou-a como se quisesse acordar de um sonho terrível. Tal uso de magia para algo tão menor. O soldado ao lado dele disse com uma voz baixa e incrédula. Eles observaram a longa linha serpentear pela estrada até ficar ao alcance da fortaleza. Só então apareceu uma bandeira branca. Quando Neia levantou a bandeira, ela estava prestes a incitar seu cavalo para a frente. Uma mão bateu forte em seu ombro. Ela olhou para a direita. A mão de Scanna a agarrou com força. Não. Neia olhou para a mão, depois para sua esposa e vice-comandante. Como assim não? Ela perguntou em voz baixa. Sua voz tinha uma reverberação baixa e sombria, e quando Scanna encontrou os olhos de sua esposa, ela viu uma sombra infinita e vazia no lugar do brilho que ela tinha visto não muito tempo antes. Esperamos até que enviem uma delegação, e você não vá sozinho. Scanna respondeu com raiva, eu não vou perder você, não posso perder você. Ao dizer isso, ela sentiu seus olhos embaçarem, e a sombra começou a desaparecer dos olhos de Neia. Um sorriso terno se formou, e ela colocou sua mão livre suavemente sobre a que Scanna usou para segurar seu ombro. Você nunca me perderá. Ela deu à esposa um sorriso torto e encantador. Enquanto você quiser estar onde eu estiver, eu quero você comigo, mesmo que eu seja burra o suficiente para dizer algo que não deveria. O portão da fortaleza à frente deles abriu parte do caminho, e duas pessoas saíram. Neia concentrou sua atenção neles, e esperou pacientemente até chegarem ao meio do caminho entre o exército e a fortaleza. Voz de Deus, eco do submundo, medo da morte, ira de Deus. Neia ativou suas artes evangélicas quando elas pararam, então ela sussurrou para seus companheiros: Vamos começar uma briga. Sem esperar pela confirmação, ela esporeou seu cavalo para um trote suave, junto com seus companheiros, e cavalgou até chegar a poucos metros de seus colegas da teocracia. O que você quer? O comandante da fortaleza perguntou friamente. Ele era um homem mais velho, calvo e enrugado, com uma barba branca aparentemente ali para compensar sua perda no topo. Ele tinha uma estrutura fina e rígida que parecia reter um pouco de seu vigor outrora juvenil. O soldado em Neia aprovou, mas com algum arrependimento. Neia fechou os olhos brevemente, depois os abriu para deixá-lo ver a escuridão infinita,
Sua voz reverberou violentamente com cada palavra: eu quero suas paredes, seus edifícios, e a vida de cada homem e mulher aqui. Então quero destruir Veatem, depois Ferom, depois Seteu, e Came-Miaco. Quero salgar seus campos para que eles nunca produzam vida novamente, ver suas mulheres e crianças fugirem do meu avanço enquanto seus soldados cantam para mim seus gritos de morte enquanto eu esmago seus corpos sob os cascos de meus cavalos mortos-vivos. Quero destruir seus templos e derrubar seus deuses fracassados, e quero cortar as cabeças de seus cardeais e oferecê-las ao meu Deus como um tributo à sua grandeza. Isso é o que eu quero. Comandante da Fortaleza Dourada, mas vou me contentar com sua rendição incondicional. O poder da voz dela corria por suas veias como se fosse seu próprio sangue. O comandante não conseguia se mover nem falar enquanto via o pesadelo que ela pintava passar diante de seus olhos. Você ouviu do meu arauto, não foi, o inquisidor que sobreviveu à destruição de Anana? Ela perguntou com uma calma horrível. Tudo o que ele conseguiu fazer foi concordar. Neia continuou, mantendo os olhos escuros da meia-noite no comandante inimigo enquanto o fazia. Então você conhece minha regra: sua fortaleza tem 1 hora para se render. Se não o fizer, vou exterminá-la até o último homem, e apagá-la da existência. Seu tom de voz não mudou nem um pouco enquanto ela falava, e suas palavras foram levadas até o topo da fortaleza, bem como para aqueles dentro das muralhas. Aqueles que se renderem agora serão poupados, só precisam ter o rosto na terra. Qualquer um que ainda estiver de pé é um combatente, e eu os matarei. Skana falou com uma urgência repentina em sua voz. Seus olhos dispararam ao lado dela para sua esposa enquanto seu tom era agudo. Qualquer um que desejar se render depois, coloque-os de joelhos na parede norte, eles serão poupados. Neia ficou tensa, mas não contestou o assunto. A pequena assembleia estava silenciosa, e o comandante levou a mão à nuca, e coçou-o, desconfortavelmente, enquanto seu compatriota, aparentemente sem pensar, olhava por cima do ombro para as paredes atrás dele. Arqueiros no topo do muro de repente puxaram, e dispararam em um movimento praticado, enviando inúmeras flechas diretamente contra a paladina negra. Neia viu isso chegando no instante em que os homens no topo do muro começaram a se mover, e rapidamente derrubou sua esposa do cavalo com um empurrão repentino. Skana caiu no chão, e a montaria morta-viva se moveu na frente dela. Neia, no entanto, não tentou se esquivar. Ela abriu os braços para fora do corpo o máximo que pôde, então arqueou as costas, e olhou para o céu como se estivesse se oferecendo para abraçar a chuva de morte que vinha em sua direção. Crossroads. Sem os meios para obrigar a cidade a se render, a luta continuou quarteirão por quarteirão, deixando Henry fazendo um trote lento e terrível ao lado de sua guarda-costas, e conselheiro-chefe enquanto seu exército capturava ou destruía um prédio de cada vez. General Henry, quando eles fortificam um prédio, devemos nos esforçar para tomá-lo ou? Um de seus soldados perguntou, mas não completou a pergunta. Henry olhou para o soldado e respondeu abruptamente: queime-o, destrua-o, faça o que precisa ser feito, mas tire-o do caminho, ofereça uma chance de se render, e depois elimine-o se eles não aceitarem. Não vamos passar semanas nesta cidade, teremos isso ao amanhecer. Ela manteve o olhar claro e duro, mas por dentro sentia-se triste pelo absurdo das perdas que estavam sofrendo. Seu esquadrão de elite de goblins era uma proteção imparável, e com Lupus Aegina ao seu lado, era fácil ter confiança. Um dragão voou sobre sua cabeça, seu hálito desceu, e congelou um prédio inteiro com arqueiros no telhado. Eles se moviam para frente e para trás em zigue-zague pouco antes do exército, identificando ou eliminando perigos. Isso tornou o trabalho relativamente rápido. Poucas horas depois, os cativos começaram a chegar. Suas linhas de marcha pararam enquanto pequenos grupos se ajoelhavam na estrada ou caminhavam, e simplesmente jogavam suas espadas no chão em frustração, ou se curvavam em terror. O punhado de magos e as escrituras sobreviventes apresentavam os obstáculos mais claros, mas um por um eles também caíram diante de números vastamente superiores, e em alguns casos, qualidade decididamente superior. Leiven estava extremamente perturbado, os dragões, os goblins, os malditos vampiros. Mesmo tendo apenas uma constituição moderada, ele era uma das elites das escrituras da Flor do Vento.
capaz de enfrentar a maioria dos inimigos da humanidade, ou assim ele pensou. Ele olhou através de olhos verdes claros, e tremeu com um raro momento de medo quando outro esquadrão avançou contra sua barreira interseccional improvisada. Ele olhou para a esquerda, e para a direita. Seu grupo de membros das Escrituras e soldados comuns estava reduzido a 3 elites e 12 milícias comuns. Na frente de sua barreira estavam dezenas e dezenas de mortos, mas ainda assim os exércitos de Henry avançavam. Ele agarrou sua lança encantada enquanto uma fileira de goblins avançava. Sua respiração ficou pesada. Droga! Não era para ser assim que as coisas deveriam ser. Se a humanidade realmente foi escolhida pelos deuses, por que as coisas estão ficando assim? Ele sibilou para seus companheiros: deuses que estão acima e cuidam da humanidade, me deem força para suportar as provações que vocês me deram nesta, a hora das dúvidas pecaminosas de seu servo. Ele pensou na oração e se forçou a relaxar. Antes que pudessem responder, 3 cavaleiros apareceram atrás dos goblins: um goblin, uma mulher ruiva vestida de empregada, e uma linda mulher loira com armadura branca. Leivon olhou para seus companheiros. É ela, esta é a nossa chance. Ela tem apenas um esquadrão, e aquela dupla engraçada com ela. Ainda podemos reverter isso. Ele disse com um sorriso: os deuses estão finalmente nos dando sua bênção. Ele pensou feliz, a tensão desapareceu, ele relaxou. Assim como o resto, ele olhou em volta, e fingiu pular o muro. Houve olhares de reconhecimento. Ele observou, esperou, e então, quando se aproximaram, ele deu o sinal, plantou a mão na barreira, e saltou. Ele avançou direto para Henry com a lança na altura, os olhos arregalados de determinação. Os deuses entregam você em minhas mãos, servo do mal, nada pode salvá-lo agora. Ele pensou, e uma espécie de paz tranquila se instalou sobre ele, tão profunda que ele nem sequer soltou um grito de guerra. Seus companheiros, e os próprios deuses, estavam com ele, e tudo daria certo, ou assim ele estava convencido de que daria, e foi por isso que ele ficou tão confuso quando sua cabeça começou a rolar no pavimento. Enquanto sua cabeça rolava, ele viu que a mão da empregada ruiva tinha saído em um movimento de corte, seu corpo estava caindo, e seus olhos contemplavam o massacre completo dos soldados comuns, e seus companheiros membros das Escrituras. Ele queria falar, mas enquanto seus lábios podiam se mover, ele não conseguia dizer palavras em voz alta. Como? Como isso pôde acontecer? Foi tudo o que ele conseguiu pensar, antes de seus olhos se fecharem para sempre, fazendo com que a visão da general Henry Emot Bariari, e seu grupo seguindo em frente sem nem mesmo diminuir o passo, fosse a última coisa que ele viu. Bom trabalho, Lupo. Henry disse com um sorriso enquanto o corpo tombava, e a cabeça passava por ela. Obrigada. Lupus Egina disse com um sorriso largo enquanto levantava a mão, e lambia o sangue. Ele era estranho, não fazia barulho, e não parecia se importar com o que acontecia consigo mesmo. Henry disse com curiosidade ociosa enquanto o último membro das Escrituras e o último soldado da milícia caíam. Lupus Egina deu de ombros indiferentemente, só desesperado, eu acho, resignado com a própria morte. Pelo menos ele foi corajoso, eu admito, um pouco mais corajoso do que aquele bárbaro foi quando eu o torturei até a morte. Aquele covarde se mijou no primeiro minuto, e nem teve coragem de revidar, só continuou tentando se render, foi patético. Henry descartou a referência casual ao destino de seu ex-príncipe. Ela sabia muito bem que no passado, tal coisa a teria feito ficar verde ou estremecer só de pensar, mas agora ela era um anjo de guerra esculpido em pedra, isso não significava nada para ela. Quanto tempo falta para que toda a cidade caia, Mestre Sam? Henry perguntou ao Goblin em sua mão direita. Ela cairá ao amanhecer, embora pudéssemos simplesmente destruir o resto dele até o pôr do sol, se essa for sua vontade. No entanto, isso exterminaria o resto da população. O Goblin estrategista acariciou sua barba, e olhou para Henry pensativamente. Ela ficou quieta por um momento, como se estivesse contemplando isso com seriedade. Não, estes também serão o povo do Rei Feiticeiro. Eles estão resistindo por medo nascido de mentiras. Você viu os cartazes, ouvimos de outros cativos, sabemos que eles estão mentindo, e eu ganhei. Não posso tornar essas palavras verdadeiras. A crença nos horrores que iremos infligir é quase certamente a razão pela qual a rendição daquele burocrata foi tão ineficaz.
se eu incendiar a cidade inteira, confirmarei tudo o que dizem. Henry disse com absoluta convicção em cada fibra do seu ser. Então posso sugerir que nos estabeleçamos em algum lugar, e permitamos que o resto dos soldados façam o seu trabalho? Ele disse razoavelmente. Em algum lugar com álcool. Lupo disse com um grande entusiasmo. Tem um bar ali, duvido que o dono esteja em casa. Henry disse, apontando para uma placa. Isso servirá aos nossos propósitos de comando e descanso. Sam concordou enquanto procurava por algo melhor entre os muitos prédios próximos, e não encontrou. Suponho que, se for preciso, é claro, ficarei acordada a noite toda guardando a entrada. Devo ficar pronta para enfrentar todas as ameaças, e flexível, caso minha general exija meus serviços de novo. Lupus piscou para Henry, que corou profundamente enquanto Sam ria das duas. Eu nunca exigi seus serviços, Lupo. Não diga isso na frente dos meus amigos goblins. Você sabe quanto tempo levou para dissipar o último boato que começou depois de uma de suas piadinhas. Ela cobriu o rosto com as duas mãos para esconder o olhar de horror em seu rosto. Não tema, General Henry, seu caso secreto com Lady Lupus Egina permanecerá meu segredo, não contarei ao seu marido, embora você realmente não deva assediar aqueles sob seu comando dessa maneira. Droga, Lupo! Henry gritou enquanto eles passavam pela entrada da rua, alheios aos gritos dos moribundos enquanto a cidade caía em suas mãos, uma rua, um prédio, uma vida de cada vez.